Meus amigos do YouTube, dando sequência ao nosso trabalho em que eu estou falando sobre improbidade administrativa, eu quero neste vídeo falar de mais uma modalidade de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 de 92. Nós falamos sobre o primeiro ato de improbidade administrativa do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que são a prática daqueles atos que causam enriquecimento ilícito por parte do agente público. Falei no vídeo anterior, concluindo a outra modalidade, que são os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário público. E falarei hoje de uma terceira modalidade de ato de improbidade administrativa, que foi introduzida na Lei 8.429 pela Lei Federal no 157 de 2016. Tá? Essa introdução constituiu, de uma forma até um pouco, vamos dizer assim, esquisita, uma nova modalidade de improbidade administrativa, que eu quero até tecer algumas críticas aqui em relação ao legislador nosso, né, o legislador federal, na criação desta nova norma, vamos dizer assim, ou dessa nova espécie normativa, dessa nova espécie ou modalidade de improbidade administrativa. Eu acho que andou mal aqui o legislador e eu vou explicar por quê. Bom, vamos ver o que diz primeiro esse artigo 10A que foi introduzido na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal número 157 de 2016. Diz o artigo 10A o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003. Essa Lei 116 de 2003 é a lei que dispõe sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é uma norma federal. Então, qualquer ação ou omissão do agente público, ao conceder, ao aplicar ou a manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8A desta Lei 116 de 2003, constitui ato de improbidade administrativa. Este novo artigo, como eu disse, foi introduzido pela Lei Federal número 157 de 2016, que veio trazer alterações na Lei 116 de 2003, que trata do ISS. Tá? Eu acho que andou mal aqui o legislador, porque não haveria necessidade, a meu ver, de se criar esse artigo 10A. Tá? Ele está relacionado ao artigo 10, ou seja, é um tipo de ato que causa lesão ao erário público, porque se você concede o benefício financeiro ou tributário, se você aplica ou se você se omite na cobrança desse tipo de benefício, você está causando um prejuízo ao erário e enriquecendo uma terceira pessoa, uma empresa ou um empreiteiro, por exemplo, tá certo? Eu acho que bastaria que o legislador inserisse mais um inciso no artigo 10, que já existe o artigo 10, com 21 incisos, bastaria acrescentar o inciso 22, colocando, por exemplo, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, do artigo 10. Qualquer ação ou omissão para conceder, ampliar, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário em desconformidade do que prevê o parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar 116 de 2003. Bastaria isso, acrescentar o artigo 21 e ficaria naquele rol exemplificativo do artigo 10. Mas o legislador achou por bem criar o artigo 10A e nós chamamos isso aqui de até uma outra nova modalidade, vamos dizer assim, né? Que são uma nova modalidade que causa lesão ao erário decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Não haveria necessidade disso, bastaria só acrescentar esse inciso. Muito bem, criou-se então com isso uma nova modalidade,
Nós tínhamos 3, passamos para ter 4 modalidades agora. Já vimos 2, estamos vendo a terceira e vamos ver a última futuramente. E o pior de tudo, que complicou-se um pouco mais em termos de interpretação, já que se trata tudo de prejuízo ao erário. Por quê? Porque nesta hipótese não existe do artigo 10A a possibilidade de cometimento deste ato por culpa do agente. Como existe previsão no caput do artigo 10. No 10A não se fala nisso. Então, nós chegamos à conclusão que este artigo 10A só pode ser praticado por dolo e não por culpa. Eu não sei se isso aí foi de propósito do legislador fazer dessa forma, de forma maliciosa, por algum motivo que desconheço, ou se foi por erro grosseiro mesmo, vamos dizer assim, não é? Eu acho que ele errou nesse ponto, que tirou aí a possibilidade de prática de ser por negligência do agente, no caso de culpa, deixou só a hipótese dolosa, né? E outra coisa, vocês vão ver que nós vamos tratar mais adiante das sanções que são aplicadas aos agentes públicos quando cometem esses tipos de atos ímprobos. E nesse caso do artigo 10A, ao contrário da punição que existe para o 10 dessa lei de improbidade, não se fala no 10A de ressarcimento integral do dano ao erário. Essa previsão tem no artigo 10, no 10A não tem. Então, veja bem, tirou-se essa hipótese aí do artigo, da possibilidade da ocorrência da culpa na prática deste ato, e também eliminou-se, no caso da sanção, que nós vamos tratar no artigo 12 dessa lei mais adiante, a possibilidade de ressarcimento do dano ao erário, tá certo? Pois bem, o que quer dizer então? O que não pode ser feito? O que esse artigo 8, o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei 116 fala? Diz o seguinte, que a alíquota mínima do ISS tem que ser 2%, não pode ser menos de 2%, tá certo? Se houver uma lei municipal fixando essa alíquota com valor menor a 2%, contrariando essa lei federal, eu estou cometendo um ato de improbidade administrativa do artigo 10A. Por exemplo, eu fixo um alíquota de 1,5%, sendo que a federal prevê 2%. Não posso. Eu estaria cometendo um ato ímprobo. Isso aí, esse objetivo desta proibição pelo legislador foi de evitar o que nós chamamos aquela guerra fiscal entre os municípios, né, na captação de empresas. Ah, você vem para cá que eu vou te isentar, por exemplo, do ISS. Não existe isso, tem que ser no mínimo 2%. Você vem para a minha cidade porque eu vou te cobrar, ao invés de 2%, como os outros municípios cobram, vou te cobrar 0,5%. Também não pode, né? Mesmo que a minha legislação municipal prevê isso. Por quê? Porque ela está contrariando a legislação federal, tá? Só existem 3 hipóteses que o valor pode ser inferior a 2%, que está previsto na legislação. Só essas 3 hipóteses, que são exceções, que estão na lista de serviços da Lei Complementar 157 de 2016, né? Que na verdade é da 11603, o anexo dessa lei, que são os subitens 7.02, 7.03 e 6.01. O 702 fala em execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças, equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. Esse é o subitem 7.2. O 7.03 diz que relaciona o serviço na elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. E o subitem 16.01, que é o serviço de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário,
ferroviário e aquaviário de passageiros. Somente nessas 3 hipóteses, desses subitens da lista de serviços que está anexa à Lei Complementar 116/03, que é uma lei federal, que a alíquota pode ser inferior a 2%. Fora disso, o mínimo é 2%. E aquela lei municipal que fixar o valor abaixo desses 2% para outros tipos de prestação de serviço, estará o agente público cometendo aí ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10A da LIA. O agente público, para praticar esse ato, ele tem que estar ciente dessa ilegalidade, né? Ciente da ilegalidade, agindo por vontade própria ou por omissão, deixando de adotar providências para eliminar essa ilegalidade. Ele age de forma dolosa, né? De forma consciente, como eu disse, pode ser o prefeito, pode ser aquele que tem poderes para fixar essas cobranças, né, de ICMS, de ISS, em valores inferiores a 2%. Então é isso que prevê o artigo 10A, tá certo? É uma introdução nova na Lei de Improbidade Administrativa, uma introdução recente, que diz o seguinte, vou repetir: constitui ato de improbidade administrativa, qualquer ação ou omissão, para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A, né, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, tá certo? Então está aqui para vocês mais uma modalidade deste ato de improbidade administrativa, constituindo aí a terceira hipótese, né? Repetindo, nós vimos no artigo 9º, que é a primeira espécie de ato de improbidade, que o agente se enriquece ilicitamente. Vimos o artigo 10, que é aquele que causa lesão ao erário, e o artigo 10A, que da mesma forma causa lesão ao erário, mas com uma diferença do artigo 10, que não existe a possibilidade de prática por culpa do agente público, e na hora da sanção, como nós vamos ver na aplicação da sanção ao agente público, não existe a previsão de ressarcimento ao dano. Tá bom, meus amigos? Com isso nós encerramos aí mais esta modalidade, tá bom? Peço a vocês que entrem no meu canal, DIP, Direito Público, Giovanni, tá? No YouTube. Acesse aí o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você quiser mandar aí as suas considerações, os seus questionamentos sobre o nosso trabalho, sobre alguma dúvida, encaminhe através do meu e-mail, tá? Giovanni, Giovani, Giovanni, @giovanniassociados, emendado.com.br. Convido você também para que acesse o site do nosso escritório e lá você verá muitas matérias relacionadas ao direito público por mim escritas e que são bastante interessantes e traz algumas curiosidades que devem ser observadas por todo agente público. Muito obrigado a todos vocês.